A vida derruba a gente. E não é questão de ser, como fala o Sylvester Stallone, é bonitinho, ele fala isso até. Não é questão de você ser forte para aguentar a pancada da vida. Não existe isso. A vida vai bater em cada um no lugar certinho e você vai cair de joelho. Não me pergunte por quê. Isso é outro assunto. Mas que você cai, cai. Mas você pode se levantar, né? Por mais que a gente esteja extremamente pessimista nesse momento, vendo tudo negro, sem nenhuma perspectiva, você se levanta quando você dá um primeiro passo. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I meet inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro com a comunicação, a habilidade mais valorizada e desejada no mundo. Aqui você tem contato com grandes comunicadores e profissionais fora da curva que têm muito a agregar na sua vida e carreira. Eu sou Edgar Caetano, especialista em comunicação e oratória e host deste podcast. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. E se você está no YouTube, já curte esse episódio e assina o canal para não perder nenhuma novidade. O Comunica Play está no Spotify em áudio e vídeo, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. E claro, você pode compartilhar os seus episódios favoritos com seus amigos e permitir que esse conteúdo chegue ainda mais longe. Começando mais um episódio do Comunica Play, aqui a Casa da Comunicação tem o prazer de receber hoje Edmar do Galli, mais conhecido como Galli, você vai entender por quê. Está aqui na minha frente. Galli, é um prazer te receber. Obrigado por aceitar o convite de vir aqui contar um pouco da sua história. Não, o prazer é todo meu. Você é de uma simpatia, adorei te conhecer, na verdade. Obrigado, e depois não esquece de cobrar aquele Pix. Isso foi combinado, né? Pra falar. Bom, não preciso nem falar da tua simpatia também, sempre muito solícito e gentil aí para a gente combinar as nossas agendas. O carro-chefe aqui do Comunica Play é uma pergunta-chave. Quem é Galli na fila do pão da comunicação? Conta um pouquinho a sua história pra gente. A fila do pão. Eu tenho... rapaz, eu já fiz tanta coisa, né? Mas eu comecei como músico. Opa! E aí, muito cedo, eu queria me ouvir no rádio. É um sonho meu. Eu tô sempre atrás de um sonho na minha vida. E a vida faz questão de me derrubar, mas aí eu vou e... É uma escola, é fantástica. Realização de sonhos tem a ver com você se levantar, se reinventar, né? Mas enfim, eu tinha 11 anos, comecei a tocar bateria e queria me ouvir no rádio, fui montando banda, até que eu cheguei no Hanoi, que tem aquela Totalmente Demais. A Anitta regravou, o Caetano regravou, e depois eu fiz o Heróis da Resistência, que só pro meu prazer, tem vários sucessos. E aí, uma dessas quedas incríveis, assim, que eu tô vivendo esse auge da música, do sucesso, etc. Tal, a banda acaba, de repente. Acaba porque o cantor quer fazer carreira solo, tinha uma crise no Brasil, acabou. E eu fiquei absolutamente a ver navios, sem saber o que fazer da vida, porque eu era a minha banda. Eu era o Heróis da Resistência, não era mais nada, assim, eu vivia aquilo, né? Enfim, me reinventei, fui para dramaturgia, me casei com uma menina uma atriz chamada Maria Mariana. A gente escreveu um livro que virou um best-seller, a gente fez um seriado para televisão a partir da ideia dela, chamado Confissões de Adolescente, que foi um grande sucesso. Sim. Aqui na França, em Portugal. E a gente virou um casal muito famoso, tá na Ilha de Caras todo mês, enfim. Aí eu vivi a fama, e muito jovem, né? Como jovem, assim, a gente gosta da fama, obviamente. Eu tava muito... E aí, de novo, a vida vem, assim, acaba o casamento, acabam todos os negócios, acaba todo o dinheiro. E com 30 anos eu saio de uma cobertura em frente ao mar e volto para casa da minha mãe, sem R$1 no bolso. Não me pergunte como, mas eu consegui essa façanha. E eu fiquei lá num quartinho na casa da minha mãe, trancado lá por 1 ano e tal. Imagina a dor, né? Assim,
E tive que me reinventar de novo, já tinha uma experiência disso, mas essa foi mais difícil e me reinventei. A internet estava começando, eu me juntei com 2 amigos, a gente montou o que é considerada uma das primeiras agências digitais do país, que virou a Ogilvy, depois foi comprada pela Ogilvy. A gente começou numa... Eu fiz minha primeira empresa da mesma forma que eu fiz as minhas bandas de rock, assim, numa garagem, com amigos e sem nenhum dinheiro. Igualzinho. E aí deu certo, enfim. Aí daí em diante eu tô no digital, né, assim. Então esse é o galho na comunicação. Ele tem o lado artístico, ele tem o lado empresarial, né, de muitos anos montando minhas empresas e trazendo empresas de fora do mercado digital, de marketing, de tecnologia, e juntando esses dois, né? Esse lado artístico e esse lado mais empresarial. E hoje você dirige um grupo de empresas. Eu tenho... a minha empresa tem a Codex, que é um líder no Brasil em reputação de marca. A gente trabalha muito para governo, tem vários, que nem governo de São Paulo, governador, etc. E eu tenho a Zeta Global, que eu represento na América Latina, que é uma das maiores do mundo, é uma plataforma de cloud marketing, assim, tipo Google, assim, de tecnologia de marketing, né? E represento aqui na América Latina. São essas 2 frentes principais que eu tenho como empreendedor. Essa tua jornada da música até a tua posição atual como CEO, obviamente, além das situações que você já contou, desses pontos de virada, esses incidentes incitantes da tua história, deve ter vários momentos marcantes com algumas lições que você pode compartilhar com a gente, imagino. Sim, muito. Eu acho... Infelizmente, eu tive uma vida muito rica, porque teve as quedas, né? Eu preferia que não tivesse tido. Mas... sobrevivendo a elas, você tem história para contar depois, né? Eu acho que o que eu trago hoje, eu estou escrevendo um livro sobre isso, faço palestra sobre isso. O que eu trago hoje é como realizar sonhos, porque na realização de um sonho tem quedas. Então você tem que aprender a lidar com a queda, né? Se levantar, se reinventar, se superar. Aguentar a depressão, a dor, né? Você vê tudo negro, você acha que nunca... Quando eu saí da dramaturgia, vim ali da música, depois com o casal símbolo da geração, que a gente foi eleito pelos jornais, revistas, quando isso tudo acaba, eu simplesmente, eu achava que eu nunca mais ia conseguir nada na vida, porque eu tive uma oportunidade incrível de estar, enfim... em destaque, né, na mídia, etc. E eu tinha deixado escapar pelos meus dedos. Isso é que eu sentia, que eu pensava, né? Mas aí é isso que eu conto. Como é que eu me levantei, né? Já que eu já fiz isso algumas vezes, eu acabei desenvolvendo um método, né? Um método de realizar sonhos. Eu acho que a gente precisa realizar os nossos sonhos, né? Às vezes, eu acho que a gente se perde muito nesse dia a dia que o americano chama de rat race, que é esse correr atrás do dinheiro para pagar as contas, aqui, e esquece que os sonhos da gente, se não realizados, ou se a gente não tenta, pelo menos, é o que mais dói na vida. Isso dói demais. A gente vai ficando mais velho, vai doendo e doendo e doendo. E esse dia a dia, se Deus quiser, eu acho que a humanidade está mudando, está melhorando, e a gente não vai precisar mais viver nesse rat race, que é simplesmente ter um trabalho, um emprego para ganhar um salário, para pagar as contas. É a corrida dos ratos, que eles chamam. A gente vai poder cada vez mais estar dentro da nossa paixão, a gente caminha para isso como humanidade. Ainda está longe um pouquinho, mas estamos evoluindo nisso, né? A gente veio do feudalismo, né? Então já estamos melhores, vai. Mas a gente precisa realizar nossos sonhos. E tem uma técnica, não é só uma coisa assim, vou realizar um sonho. Não, tem uma metodologia. Claro que cada um tem a sua. Eu venho realizando os meus sonhos, tem sonhos que eu ainda não consegui realizar até hoje, mas estou atrás deles, estou no projeto, né? E sonhos que são mais rápidos, sonhos que, enfim, realizei vários deles.
Mas tem uma metodologia, eu falo muito disso. E eu quero ouvir, a gente quer ouvir realmente essa metodologia. Antes eu quero te perguntar o seguinte, entre realizar o sonho, minto, eu vou reformular a pergunta, entre não realizar um sonho e não tentar realizá-lo, o que dói mais? Não, mas nem se compara. Não tentar é o que dói. Tentar e não... Porque se não conseguirem, não existe. É só a morte que determina o final da tentativa. Tem sonhos que levam uma vida inteira. Eu tenho sonhos que eu não realizei ainda. Eu estou nesse projeto. Agora, não tentar, isso é mortal. Isso vai apertando a alma da gente. E claro que a gente vai ficando mais velho, vai doendo mais. Porque quando jovem, a gente fica naquele pensamento que a gente tem tempo. Isso. Vou fazer. Até uma hora que você começa... Então, assim, eu acho que é uma prática, é um exercício você transformar seus sonhos num projeto, com um objetivo, tem um plano, né, de ação, você precisa colocar em prática, ter ação é importante, mas é um exercício, né? E que você faz, você começa fazendo com pequenos sonhos ou objetivos, como você quiser chamar, e vai para os grandes e segue realizando. Realiza um, você ganha mais força, realiza outro. Agora você só conseguiu chegar nessa conclusão e criar essa metodologia depois de tentar várias vezes e cair e se levantar. Sem as quedas, você acha que teria criado essa metodologia? Eu acho que ninguém passa em branco em relação a quedas. Assim, a vida derruba a gente, né? E eu acho que isso é um tema universal. Sempre que eu falo isso numa palestra, eu conto ali, tem sempre pessoas que choram, que se identificam porque estão vivendo isso, porque viveram há pouco tempo. A vida derruba a gente. E não é questão de ser, como fala o Sylvester Stallone, é bonitinho, ele fala isso até. Não é questão de você ser forte para aguentar a pancada da vida. Não existe isso. A vida vai bater em cada um no lugar certinho e você vai cair de joelho. Não me pergunte por quê. Enfim, isso é outro assunto. Mas que você cai. Mas você pode se levantar, né? Por mais que a gente esteja extremamente pessimista nesse momento, vendo tudo negro, sem nenhuma perspectiva, você se levanta quando você dá um primeiro passo e a vida sempre responde, ação e reação. A física é quântica, isso, né? Não é nem... É fé também, mas você pode, se você for menos... por esse caminho, for mais pela prática e física quântica, também se explica ali. Ação e reação. Você dá um primeiro passinho, a vida responde, aí você ganha um pouquinho mais de força para dar um segundo passo, a vida dá uma respostinha, aí você vai o terceiro, e aí você se levantou, você está se levantando. Claro, tem umas coisas práticas para falar sobre isso, mas basicamente é isso. O primeiro passo de quem caiu é um passo de fé. E todas as religiões falam isso. Eu não sou religioso, hein? Mas acho bonitinho isso, acho interessante, vivi na pele. É um passo de fé por quê? Porque você não acredita que vai acontecer nada, mas acabou a sua vida. Porque quando a gente está lá em cima, a gente acha que nunca Não vamos vai cair. cair. Quando estamos embaixo, a gente acha que nunca vai subir de novo. A gente não entende nada da mágica da vida. A pergunta que a gente se faz, do meu ponto de vista, é uma pergunta equivocada. A gente pergunta normalmente e naturalmente, por quê? Por quê? Essa pergunta Tem que ser, pra quê? Pra que eu estou passando por isso? O que eu aprendo com isso? Isso. Tem algum propósito ali? Tem algum propósito, geralmente. Eu gosto de acreditar que tenha, mas cada um tem a sua... Eu acho que o mais importante é que, na prática, se você gera uma ação, a vida é energético. Isso não tem eletricidade. Não tem erro, é matemática. 1 mais 1 é 2. E você precisa... Eu, por exemplo, eu fico muito depressivo quando eu caio. Eu acho que todo mundo, não sei, mas tem gente que é, não. Eu também fico negativo, assim, não vou conseguir, não vou pagar minhas contas mais, não sei o quê. E aí, apesar disso, essa que é a mágica da história, é o segredo. Apesar do que você pensa, você tem que agir, né? Mesmo pensando... A gente, nesse momento, tem que duvidar um pouquinho da nossa visão. A gente não sabe, né, dos meandros da vida, das energias, dos fluxos, etc. A gente não sabe. A gente não sabe quando a gente está em alta, a gente não imagina que vai cair. E a gente, quando está embaixo, a gente não imagina como vai subir. A gente não sabe, mas acontece. A vida tem a sua
a sua magia. Você só precisa dar o primeiro passo. Continuar em movimento. É um passo de fé, assim, de que você não acredita, mas eu vou dar o passo assim mesmo. Vou pegar aquele e-mail, mandar para uma pessoa, vou ligar para não sei quem, Vou me movimentar. vou me movimentar. E aí começa uma reação nesse sentido. Mas é bonito você ir atrás de um objetivo, né? Assim, eu acho que você tem que ter, primeiro, um objetivo muito claro, isso é óbvio, né? Você tem que ter clareza. Não, eu quero ficar rico. Bom, tá bom, mas dá para botar um pouquinho mais de detalhe, né? Rico como, quanto, para quê? Que é rico, como é esse rico, Como é onde rico? você vai morar, quanto exato. você vai ter na conta. Exato. Seja mais específico. Mais específico Você está começando a metodologia. Ótimo, vamos lá, gostei. Vamos lá. Eu vou falar mais assim. Não, muito bom, muito bom. Por cima. Mas esse é o primeiro passo, né? Na verdade, o primeiro passo, eu gosto de... Quando você cai para você se levantar, tem um primeiro passo anterior que eu chamo do momento... É meio fio aqui, eu não sei, quando você senta na rua, assim. Isso. Algumas vezes eu sentei ali, você bota a mão assim, você fala, cara, o que aconteceu comigo? É um momento de humildade, assim, deu ruim, assim, falhei, não consegui, né? Caí, enfim, ok, faz parte, todo mundo vive isso. Mas esse momento de você entender que está ruim e que você quer mudar, e o que está ruim, né? Porque às vezes é só uma área da vida. Normalmente é a área financeira, que todo mundo... Depois da área financeira vem a área amorosa, né? Assim, são os dois campos que as pessoas têm mais embates. Mas ok, então, a área financeira, vamos falar. Puta, eu não consigo nem pagar minhas contas, acabei de perder o emprego, etc. Estou numa situação horrível, não vejo saída. Ok, primeira coisa é você dizer, bom, tá ruim. Consciência. Consciência de que tá Aceitar ruim. a situação. Aceitar com humildade que você foi capaz de fazer daquele jeito. E que você quer mudar. Agora você quer fazer de uma outra maneira, né? E aí você, com esse momento, você fala, bom, o que você quer fazer diferente, então? Você quer... De que forma seria o ideal para você essa sua área financeira? Ah, quero ficar rico. Não, mas... coloca detalhe na coisa para você entender, para você ter a posse do teu objetivo, né? Para ele ser palpável, né? E aí o terceiro passo é você fazer um plano. Assim, você precisa de um plano, né? E um plano envolve ação. E para os mais depressivos, eu dou essa dica assim, cara, não se ouça muito. Não ouve muito os seus pensamentos, porque eles vão te jogar para baixo o tempo inteiro. A gente acha que não vai conseguir nada, não vai isso aqui. Não, esquece isso. Só age. Como diz a Nike, né? Assim, just do it. É ótimo isso mesmo. Just do it. Dá o primeiro passo, vai. Então, você traçar um plano de trabalho, né? E com realismo, assim. Em 3 meses eu tô... Não, às vezes demora 2 anos, gente. Demora 3 anos. Às vezes demora 50. Ok, mas você vai conseguir. A gente consegue realizar os nossos sonhos. O que acontece às vezes é que o nosso sonho muda um pouco. Então a gente faz uma... Mas não é que a gente não tenha realizado o sonho. A gente quis mudar um pouco, porque a gente amadureceu, porque a gente entendeu diferente. Mas a gente realiza. A gente tem uma força... que aí eu não vou entrar nesse mérito, porque, enfim, mas existe mais do que a nossa vã compreensão. Sim. Entre o céu e a terra. Não, e se quiser entrar também, fique à vontade, de verdade, porque é como você falou, tá além da nossa compreensão. E Tá toda além. vez que a gente E a gente tem que ter essa humildade, de que está além da nossa compreensão. Porque se a gente for pelo nosso raciocínio, amigo, a gente nem levanta. nem levanta. Porque a gente tem certeza que não vai conseguir. Eu lá no porãozinho lá da minha mãe, eu tinha absoluta certeza que eu ia viver ali para da vida. Eu vivi uma coisa de glória, de sucesso na juventude e deixei escapar. A vida não perdoa isso. Eu ia viver ali, minha mãe me ajudando com comida. Olha a minha... Eu era bem negativo, estava bem negativo. Acho que todo mundo fica. Fica. Aí que pensa em se matar. Pensa em se matar. Exato. Mesmo. Assim, se não tem, e é muito perigoso, porque se não tem possibilidade de nada, a visão é essa, para que seguir?
né? Mas não é verdade, a gente não sabe nada, a gente tem que ter essa humildade, tanto na alta quanto na baixa, a gente não sabe. Não adianta vir me explicar que é por causa disso, por causa daquilo, não, cada um acredita no que quer, mas saber mesmo não sabe. E coisas acontecem que a gente... Eu vejo que a gente vai fazendo um rascunho disso à medida que a gente vai buscando mais espiritualidade e não religiosidade, que são coisas totalmente diferentes. A gente vai ampliando a nossa visão sobre o espiritual, o sutil, e vai criando o nosso rascunho. Mas é um rascunho com uma grafite bem fininha, porque não está escrito na pedra. Não. A gente não consegue escrever nada na pedra, como alguns, desculpe o termo aqui, cagadores de regras fazem. Se alguém disser para você que sabe alguma coisa nesse sentido, foge porque está querendo um dinheiro seu. O seu dízimo. Agora, esse rascunho, minimamente, ele é testado e validado por uma, duas, sistemas de pessoas. Exato. Essa é uma das coisas que eu vou escrever sobre a minha história. Mas, gente, é uma história comum. Todo mundo escreve assim, então é mais do que comprovado e testado que você se levanta, você consegue de novo, isso vai além e você consegue realizar sonhos. Mas você precisa dar um passo, assim. O primeiro é... Eu me lembro desse dia, até hoje, que eu saí mesmo, fisicamente, de uma cobertura em frente ao mar. Isso faz tempo, enfim. Minha cobertura tinha sauna, piscina, mas na cobertura, né? No prédio. Uau. Eu tinha um BMW na garagem, ninguém tinha carro importado naquela época, lá atrás. Saí com um caminhãozinho de mudança, eu só tinha o dinheiro no bolso para pagar a mudança. E fui para a casa da minha mãe, para o apartamento da minha mãe. E nesse dia, eu me lembro que eles trouxeram, né, umas caixas de papelão com as minhas roupas, minhas coisas lá. Mas eles precisavam levar as caixas, não sei porquê. Então eles teriam que jogar tudo no chão. E era um lugar, tava um lugar sujo, porque tinha cachorro ali, cheio de cocô, tinha assim, então, depressão só. E tava chovendo, cheio de lama, no lugarzinho lá que eu ia ficar. Que tinha, graças a Deus tinha isso, pelo menos, né? Da minha mãe, que me acolheu. E aí eu sento numa desses caixas de papelão, fico sentado ali. E aí tem uma cena engraçada que os carregadores, eles vão falar com o supervisor do caminhão, 2 carregadores e o motorista. Mas eles vão lá falar e eu escuto. E os carregadores falam para ele assim, cara, vamos deixar as caixas de papelão aí. Olha a situação do cara, moço. Olha de onde a gente tirou ele, onde a gente está deixando. A hora que eu ouço isso, eu falei, cara, se os carregadores da mudança estão com pena de mim, é porque realmente eu tô numa situação feia. Momento meio fio. Então você tem aí o primeiro Ali eu passo. fiquei sentado Momento meio fio. umas 2 horas olhando pro chão e pensando, o que aconteceu com ele? Mas como aconteceu isso? Eu não tinha... Eu me lembro, uma semana depois, eu pedi R$10 emprestado para minha mãe para tomar um chopp. E a hora que ela veio me dar, eu comecei a chorar de vergonha, porque o homem tem essa coisa, né? É bonitinho isso que falam da mulher. A mulher é muito mais forte, né? Muito mais interessante. Mas quando a mulher cai, cara, ela começa a vender empadinha e paga a faculdade dos filhos e forma os filhos e faz a vida... O homem se joga pela janela. Porque tem uma vergonha social, tem um peso horroroso. Sim. O homem tem que ser bem-sucedido, ganhar bem, ter um carro bacana. Não pode falhar, o homem não pode falhar. E falha, né? Falha bastante. Mas enfim, fiquei ali. E aí eu 2 horas depois, estava tudo sujo, tinha um paninho. Eu me lembro que eu peguei o pé e peguei o paninho e comecei a limpar ali na minha frente. Dali 10 minutos eu já botei a mão. E aí eu comecei a agir, né? Que seja no pequenininho. Aquilo ali virou um palácio. Em poucos meses eu tinha pintado, tinha feito... Estava super bonitinho. E fui agindo, fui fazendo, né? Mas eu me lembro dessa ação de que era começar a limpar ali. Mas eu fiquei muito deprimido. Eu fiquei com vontade de morrer mesmo, assim. Tava péssimo. Mas agi. E foi nessa época muito que eu descobri a minha espiritualidade, porque eu sou filho de psicanalista. E onde tem psicanalista não tem Deus, né? Deus não entra em casa, fica do lado de fora. Então eu nunca tive religião, mas sempre busquei minha espiritualidade. E nesses momentos vale buscar, vale acreditar em alguma coisa nesse sentido, não precisa ser
uma coisa religiosa, né? De Deus, de santo, etc. Tal, pode ser uma energia. A física quântica é muito interessante nesse sentido, porque traz uma coisa mais concreta para os que são mais céticos, para trazer um alento. Para que tudo isso? Para você dar o primeiro passo. Gente, precisa dar o primeiro passo. Porque a vida vai responder, você vai dar o segundo. E daqui a pouco você está muito melhor do que estava antes. Mas cabe a nós dar esse primeiro passo. Tem mais, né, que eu questiono um pouquinho no livro, etc. Tal, que eu trago. Toda autoajuda, todo livro de autoajuda fala na ação. Ela é óbvio que você precisa agir, etc. Tal. E a definição clássica de loucura, todo livro começa falando sobre isso, de autoajuda. Eu li todos. Assim, nesse momento eu saí buscando. Né? Mas eles falam, a definição clássica de loucura é você agir da mesma maneira e esperar um resultado diferente. Ok, está tudo certo. Então, se você quer um resultado diferente, você tem que agir de uma forma diferente. A questão é que a nossa ação, ela é reflexo de como a gente sente o mundo. Nossa ação é um reflexo disso. E a gente sente o mundo de acordo com o que como a gente vê, que a gente chama de paradigma. O nosso paradigma é como se fosse uma lente, né? Um óculos. E esse paradigma é formado lá na tenridade, nos primeiros anos, por tudo que você ouviu dos pais, todos os nãos, enfim, e todos os sims, mas enfim, você vê o mundo de uma forma muito particular. Então a questão que eu quero dizer é o seguinte, para você mudar a sua ação de forma perene, porque mudar sem você se investigar um pouco, você muda durante uma semana, 2 semanas e a sua ação volta para o seu modus operandi, porque ela é um reflexo de como você sente o mundo. Então vale sempre se investigar um pouquinho, mas como é que eu vejo essa área? É a área financeira? Ok. Quais são os sentimentos que eu tenho em relação à área financeira? Que só consegue quem já tem dinheiro, quem já vem de família. Quais são os seus preconceitos, né? Preconceitos em relação a isso? Vale essa investigação para você conseguir mudar a sua ação de forma mais perene. E para se conhecer se também. Se não for honesta, não faz sentido. Porque você enganar a si mesmo, você perde tempo. É a pior mentira. Por isso que a humildade, assim, não. Falei, vamos dizer. Penso isso, sinto isso. Tá ruim, eu quero mudar. Essa humildade é fundamental. Vai buscar, né? Vai ler, Tá tudo na internet. Poxa, tem tanta coisa. Você precisa mudar a sua ação. Mas você precisa mudar a sua forma de ver as coisas também. Porque você tem vários preconceitos que te levaram a esse resultado. Então, eu vou um pouquinho mais fundo do que vários livros de autoajuda, no sentido, ação, ok, mas a ação é fundamental. Mas a ação depende de como você enxerga o mundo, né? Dos seus preconceitos. Que você precisa olhar, até para se conhecer. Aí já vem um pouco o filho de psicanalista, né? Que não tem jeito. Eu acho importante que a gente se conheça. Sim, fundamental. Você está falando aí, eu tô viajando aqui na metodologia, porque é um momento meio fio, a ficha caiu, traga isso para a consciência, entenda que você falhou e tá tudo bem. E é você, tá? Você. Não ponha a culpa nos outros. Não ponha no mundo, nos outros. Deus, e seja no que nada, for. É você. Porque se você tira a responsabilidade e coloca em qualquer outro, você se esvazia da força de mudança. Né? Porque a responsabilidade não é minha, foi a crise. Não, cara, mas aí você se esvaziou. Eu tinha um analista que falava isso, assim, isso se chama se vitimizar, né? Colocar a culpa em alguém, no outro. Se você faz isso, ele mandava embora. Por quê? Ele falava, não vou conseguir nada com essa pessoa. Pessoa que se vitimiza não consegue realizar uma mudança, porque ela se esvazia da responsabilidade de mudança quando ela coloca a culpa em qualquer um, no presidente, enfim. É muito fácil. Você. Senta ali no meio-fio, chora, fica olhando o chão muito tempo e fala, puta, eu falhei. Eu falhei por quê? Aí começa... Quando você faz isso, eu falei por quê, já começou um processo de mudança. Exato. Vai nele, cara. Vai que... Não é tão difícil, não. E aí define um objetivo, uma meta, um sonho, traga clareza para isso, seja o mais específico possível e, na sequência, haja com um plano de ação. Você tem que ter um plano de ação.
Eu tenho uma coisa chamada plano chuvisco, que quem me ensinou foi um ex-sogro, era o Domingos Oliveira, um grande cineasta, diretor de teatro, e era bonitinho. Na verdade, é como se fosse um CRM, tipo, um Salesforce, que você organiza as suas... Plano chuvisco, que é... Mas é simplificado para que para todo mundo possa fazer numa folha, num caderno, etc. Você anota aqui numa lista todas as possibilidades que você acha que podem trazer alguma coisa, mas coisas pequenas mesmo. Mandar um e-mail para fulano, ligar para o outro fulano para perguntar, olha... E aí, ativar a rede de contato. Ativar a rede de contato, fazer inscrição não sei aonde. Vai listando aqui, não exagera, mas uns 10 aí, pelo menos. E aí, na fileira de cá, você põe os dias. Todo dia você tem que andar um passinho em cada linha dessa. Um passinho, simples, não é resolver a coisa. Ligou... Aí no outro dia, espera 2 dias, manda uma... Pô, você viu? Tipo, mandei mensagem, não sei o quê. Ou que seja, enfim, anda um passinho. Você está empregado no dia seguinte, porque isso aqui é um emprego. Em pouco tempo, em poucas semanas, eu garanto que isso aqui tem uma energia de ação. Com certeza. Que começam a aparecer diversas, porque uma coisa leva a outra, você fala com fulano, que manda para o outro. Aparece, suas soluções começam a aparecer. Aqui está a mágica da vida, mas você vê que a ação é sua, né? Tempo Mas não todo. põe peso, são todo dia uma açãozinha em cada uma dessas. Aí vão surgir novas oportunidades, você anota ali. Em poucas semanas você já parou de fazer isso, porque já andou. Já andou. É interessante que quando você falava que estava lá limpando ali e tal, seu quartinho, com as caixas, ali, me corrija se estiver errado, me parece que você teve um momento meio fio, mas não tinha clareza do teu sonho ainda. Você estava num momento extremamente depressivo. E aí, a lição que eu trago disso é, tudo bem você não ter chegado no passo 2 e não ter clareza do teu sonho, mas haja. Se você agir, você começa A clareza começa a aparecer. Exatamente. E aí você define esse mapa de sonhos, vai para um plano de ação e constrói aí o teu planejamento. Como é que é o plano chuvisco? Como é que é? Plano chuvisco. O plano chuvisco e vai para ação. E isso tem tudo a ver com o que você falou sobre... É porque de chover. De chover. Vai chover na sua horta. Não adianta só acreditar. A Bíblia fala até que a fé sem obras está morta. Ou seja, fé, eu acredito e não faço nada. Acredito e não faço nada. Você tem que agir, tem que pôr a mão na massa. Tem que pôr a mão na massa. E a questão do Just Do It é muito legal no sentido que você pode agir mesmo sem acreditar, né? Traz resultado. Não precisa acreditar. Esquece teu emocional. Ele vai estar um lixo. Se você estiver vindo de uma queda, ele vai estar um lixo. Assuma isso. Não vou me ouvir, até porque a gente tem que ter essa humildade. A gente não sabe, gente. E quando você está lá na depressão, é uma arrogância de você achar que você sabe o seu futuro, que não vai acontecer mais nada. Você não sabe. Não sabe. A gente não sabe. Tá na depressão, você não sabe? Nem quando a gente está lá na alta, a gente não sabe também. Ele só sabe do ponto do momento, do presente. E aí eu monto empresas, saio da minha mãe, fico muito melhor do que sempre, do que, assim, ganhei muito mais dinheiro do que na época da arte, não sei o quê, vendo a agência, e aí, de repente, eu engravido, minha mulher engravidou. Eu estou no auge, eu montei um grupo Gale de participações eram 4 empresas, um andar inteiro na Faria Lima. Uau. Cara, eu fiquei, nesse momento, em poucos meses, a gente perde a nossa filha. Meu sócio lá deu um jeito de... Enfim, a coisa degringolou completamente. Eu fiquei péssimo, não conseguia mais... Me tiraram da minha própria empresa, eu perdi tudo, voltei para casa com a minha esposa, de novo, recomeçar do zero a coisa. Enfim, cara, sinto muito. eu também, mas é só para dizer assim, a vida traz essas coisas. E a gente pode, né? Altos e baixos. A gente se levanta, se reinventa e fica mais forte, fica... E depois eu fiquei maior ainda. Olha, que legal.
Surreal. Mas eu já tinha umas experiências de queda. Que Então, vão te dando mais punch e maturidade para sair mais rápido para sair mais rápido. do saber momento meio fio. Essa metodologia foi desenvolvida a duras penas, mas testada e comprovada na prática. E é isso que tem valor, porque não foi um livro de Harvard que você leu que mudou a tua vida. Foi a tua própria experiência pautada Junto com as leituras. tudo. Claro, claro. É importante buscar, né? Eu acho Sim. que Mas só a teoria não transforma. Não. Aquilo que você viveu tem um valor absurdo. Somado à teoria, a teoria sem prática não tem valor nenhum, né? O conhecimento que não vira sabedoria é inútil. É isso mesmo. Genial. Por falar em sabedoria, vamos entrar no bloco 2 do nosso Comunica Play de hoje. E esse bloco, para você que está nos acompanhando, é um bloco que tem um tema que o convidado traz. Galo, você fez curso de oratória? Você sabe o que eu fiz? Claro, eu já vinha de palco, né? De alguma forma, já gostava de palco. Mas aí, quando eu vim para São Paulo, eu fiz um curso, eu entrei num curso, e que foi espetacular para mim, assim, foi transformador. Muito bom. Dá para ver pela tua comunicação que você tem uma oratória impecável. E por que eu estou te falando isso? Porque esse bloco é patrocinado pela Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina, a maior rede de escola de oratória da América Latina, com mais de 170 unidades. São mais de 60 mil alunos formados nos últimos 9 anos. 150 dinâmicas, mais de 80 técnicas para você desenvolver a sua comunicação, a sua oratória. Quer você seja em Americana, Campinas, Curitiba, Alphaville ou no Brasil inteiro, você pode encontrar uma Vox2U bem pertinho de você. Gali, criatividade aplicada à liderança. Esse é o seu tema. Você saiu da música e se tornou um grande líder empresarial. E como que a criatividade fez parte da tua liderança e da tua vida como líder? Conta pra gente. E sabe que tem uma história interessante que eu comecei como empreendedor montando minhas empresas, né? Uma primeira agência que foi pioneira no Brasil, do digital, né? No mercado digital. E fui indo. Mas eu tinha um recalque enorme, porque eu nunca tinha sido chamado para ser um executivo numa empresa. Eu montava as minhas empresas. E numa época, eu comecei a ficar meio chateado. Pô, bom, por que ninguém me chama para... Isso é lá atrás, tá, gente? Era diferente, um pouquinho. E fui conversar com headhunters, pessoal de RH, etc e tal. E naquela época, eles eram muito reticentes a mim, assim... Eles perguntavam, qual é a sua formação? Eu falei, música, não tem outra formação assim. Isso é difícil, né? Para você ser um executivo, você tem que ter uma formação mais tradicional de administração ou qualquer coisa nesse sentido. Hoje já mudou, mas eu só contando essa história. E eu ficava arrasado. Eu falei, gente, mas eu montei uma empresa, vendi, montei outra, foi muito bem, estou montando aí, tá... mas, enfim, ninguém me chamou para nada. E aí o mundo foi mudando, vieram os Steve Jobs da vida, vieram os Amazon, os Tesla e Elon Musk da vida, e o mundo mudou completamente. E em determinado momento, mais para cá, num período, eu fui chamado para todas as maiores empresas de tecnologia, assim, Oracle, etc e tal. E os headhunters que me ligavam falavam para mim assim, pô, cara, mas que legal você, né? Você faz tudo fora da caixa, tudo diferente. Eu falava para eles assim, eu sempre fiz. Vocês aqui não davam a menor bola para isso e agora estão achando bacana o famoso fora da caixa. Mas nesse sentido, eu realmente tenho a minha formação, a minha história, e eu faço de acordo com ela. Não tem como eu não trazer o lado humano, artístico. Quando eu montei a Codex, eu tinha dois pilares principais que eu queria que essa empresa fosse. Assim. A base da empresa fosse isso. Um pilar é esse pilar humano, que fosse um lugar de felicidade. Por que não pode ser um lugar de felicidade para os indivíduos que estão na empresa, né? Que fosse um lugar de evolução, que a gente ajudasse, que a empresa ajudasse, fosse corresponsável pela evolução de cada um, porque você pode dizer, não, mas a responsabilidade de evoluir é de cada indivíduo. Mas o indivíduo passa a maior parte do tempo na empresa. Por que a empresa não pode
ser corresponsável, né? Olhar para o desenvolvimento daquele indivíduo. Tem um trabalho de people, né? O RH, mas people, mais individualizado nesse sentido. Você está evoluindo, vamos fazer um curso, como é que você está, não sei o quê. Então, que fosse um lugar de felicidade, de evolução, um lugar humano, de amor. Né? Essa aí é da minha música, é do meu artista. E, por outro lado, sim, eu acabei conhecendo Oracle, Accenture, etc. Que são realmente máquinas de fazer dinheiro. A estrutura incrível de processos. Aprendi com os americanos. Tá aí uma coisa que eu aprendi melhor que qualquer faculdade, que foram os americanos trabalhando com... Eles são em vendas, por exemplo, incrível, pipeline de vendas. Então, eu queria que fosse uma empresa extremamente lucrativa, sim, né? Que fosse uma força. E esses dois pilares, eles são conflituosos, eles se embatem um pouquinho. Porque, não vou falar o nome de empresa, mas essas empresas muito lucrativas tendem a não ser um lugar bom para o indivíduo. São meio que máquinas de moer carne. Assim, chega um indivíduo e sai 1 quilo de fulano no final. Então, assim, mas eu queria que fossem os dois. E essa é a minha brincadeira, que seja um lugar, sim, de lucro, de força de venda, etc. Tal, mas um lugar de felicidade para o indivíduo. Assim, tem que ser. Tem que ser. É engraçado, né? Você falando, eu falo com muitos clientes e o meu foco está no B2B. E ontem mesmo, fazendo uma reunião com uma diretora de recursos humanos de uma multinacional, ela falou basicamente o que você está dizendo em outras palavras, porque o treinamento, inclusive, cuja demanda a gente estava discutindo, era um treinamento de comunicação efetiva e afetiva, mas o core dela é comunicação não violenta, é CNV pura, para alta liderança. Claro. Justamente por isso, porque o time liderado por esse grupo é um time que está sendo quase que massacrado em busca de resultados. Eu não vou dizer a qualquer custo, É quase, né? mas é quase. É quase. Talvez ali no discurso, não, aqui a gente valoriza, mas na hora que eu troco um e-mail contigo, ou que eu tenho que resolver alguma coisa com você, ou te dar um feedback, ou te cobrar uma demanda que está atrasada, como que eu te abordo? Como que eu te trato? Eu preservo esse lado felicidade e esse lado amoroso, que as pessoas confundem tanto quando a gente fala de amor no ambiente corporativo, parece ser tão... Você tá louco? Que pega? Sei o quê? Ursinhos carinhosos, Edgar? Você ficou... Não, peraí. É o que move, é o que move o mundo. E não deveria ser diferente nas empresas, né? Nossa, a gente conhece tantas histórias, né, de empresas que a administração pelo terror, até pouco tempo, ela ainda existe. Ainda existe, mas muito mesmo. Muito. E é uma vergonha isso, porque é burrice. Porque você extrai muito menos do indivíduo. Qualquer coisa pelo terror é menos. A pessoa não está ali... E você pode trazer a alma das pessoas, se ela sentir que é um lugar legal para ela, né? De felicidade, etc., de evolução, de crescimento. Mas está provado já, né? Só não vai... É só porque o mundo demora, assim, as coisas já estão claras, mas até o mundo fazer a mudança demora algumas décadas. Então tem muita empresa ainda que a mudança antiga. A mudança física e tecnológica, ela é muito mais rápida do que a mudança humana. Isso. Quando você social, a mudança social, com a quebra de paradigmas e a construção de novos modelos mentais. Porque se a gente falar de comunicação não violenta, há quanto tempo se fala sobre isso? Legal. O Marshall Rosenberg faleceu em 2015, mas ele vem fazendo um trabalho desde o século passado. E quando ele depois de provavelmente décadas mediando conflitos de paz em países
aterrorizados por conflitos e guerras civis, ele reconheceu que o ambiente mais inóspito onde ele já pisou foi o ambiente corporativo. Jura? Pois é. E ele viu muito sangue, e ele viu muita coisa absurda. E como é que você, olhando para isso, saindo de um ambiente muito mais humano, muito mais divertido, porque não feliz e amoroso, que é um ambiente da música, da criatividade, da arte cênica, quando você começou a escalar como empresário, como líder corporativo, como é que você foi trazendo essa visão para trazer, de fato, esse conceito de liderança criativa ou criatividade na liderança para humanizar o teu Confesso papel? que essa história que eu contei do RH, do pessoal de headhunters e tal, na verdade eu estava meio que sofrendo ali, porque eu me sentia muito diminuído. Assim, uma dessas grandes empresas me chamou para ser CEO, né, da área digital toda, do marketing digital e tal. E eu fui até o final, levou mais de um ano o processo. Fui até o final, ficou só eu e o head de RH, que era um cara bastante retrógrado, ele me deu uma bola preta porque eu não tenho uma faculdade, eu não completei a faculdade, porque totalmente demais estourou no Brasil inteiro, eu tinha 17 anos, então fui viver outras coisas. Eu não consegui completar uma faculdade. Mas esse foi o motivo, eu não tinha uma faculdade, ele achou que eu não... O Steve Jobs não tem faculdade, eu não sei lá, um monte, Bill Gates, não sei... Mas enfim, né, você vê como eu me sentia muito diminuído, me sentia amedrontado, me sentia... Foi um horror, a verdade, assim, porque eu era músico e o ambiente corporativo era bem pior algumas décadas atrás, era uma coisa... E aí eu acho que eu fui ganhando, eu fui amadurecendo, a verdade é essa, e começando a falar assim, vai ser do meu jeito, agora vai ser, eu vou montar minha empresa, e as minhas empresas começam a dar certo, então também eu faço como eu quero. Mas acho que eu ganhei força como pessoa para impor ao mundo, de uma maneira geral, principalmente naquela época, um jeito mais humano de fazer empresa. E aí vem uma onda toda, né? Agora eu acho que tem já, tá mais que claro, uma onda dessa humanização do corporativo, que nem todo mundo segue, mas a onda tá aí, né? Tá dito, eu acho que tá claro. E quando você está ali no teu dia a dia, no seu tamanho do teu time, quantas pessoas? 100 pessoas, e agora diminuiu um pouco, mas depende, porque como é governo, às vezes eleição aumenta muito, né? O time, mas já foi 100, 200 pessoas, enfim. Claro, é uma empresa pequena, não é grande, sim. Mas também não é micro, né? Assim, eu acho que eu gosto da minha liderança no sentido de ser muito humano. Assim, eu sento com o time todo e falo, converso, conto. É isso que eu ia te perguntar. Quais são os elementos que tornam a sua liderança criativa e humanizada? Para entender, na prática, o que você faz? Boas práticas? O que você traz? Eu acho que eu tenho uma certa alergia à comunicação corporativa. Sabe aquela coisa que me parece fake sempre, assim. Sim. E sempre que alguém escreve alguma coisa para postar pela empresa, eu falo, cara, parece um robô falando. Pelo amor de Deus, fala para as pessoas, fala normal, né? E quando eu faço call para a empresa toda, eu falo, e eu sou muito transparente, falo, tem uma situação difícil acontecendo, todo mundo vai participar, nós estamos numa situação difícil. O caixa apertou, nós vamos ter que segurar um pouco. E quando tá bacana, eu falo, tá muito legal, a gente tá... Eu acho que lidar com respeito de igual para igual nesse sentido. E eu vejo as pessoas respondem a isso, eles vêm para a empresa, eles compram a empresa, eles, né, abraçam como se fosse delas. E eu gosto muito que seja mesmo, tem um modelo americano de stock options, assim, de dividir a empresa para todo mundo, né? E que eu gosto de seguir. Que todo mundo seja dono também na prática. Não ficar só no papo, né? Somos todos donos, mas quem ganha sou eu no final. Isso acontece muito. Mas não, assim, acho que fica muito claro quanto da empresa eu tenho e
né? Na prática, você pode saber que se a empresa for indo bem, você vai tendo mais dinheiro. É bem bacana. Mas eu acho que principalmente é esse lado de não ter feito faculdade de administração, talvez, mas nada contra não, mas de não ter uma comunicação corporativa. Eu não tenho. Eu sento com a minha turma, a minha família, né? A empresa é minha família. A gente passa a maior parte da vida juntos, mais do que em casa, né? A gente passa na empresa. Então, eu acho que essa é a base da coisa, né? Como que você vê as pessoas, é a maneira como você encara essas pessoas, o que elas representam para você. Sim. E eu acho assim, estamos juntos, né? Estamos juntos. Para estar juntos, eu tenho que ser transparente, eu tenho que falar a realidade da empresa, que ouvir as pessoas. Tem que ouvir as pessoas, sem dúvida. Você vê que, de novo, isso passa pela tua comunicação, pela maneira como você... a maneira como você é visto depende da maneira como você se comunica. Como você escuta as pessoas, como você dá voz para as pessoas. A primeira coisa que eu fiz nessa nova empresa que eu montei foi chamar um consultor de people, que é uma pessoa mais velha, que eu tenho muito mais madura, que tem uma visão muito bacana e eu queria ajuda nessa área. Essa foi a primeira área que eu montei, de people. Nesse sentido de abraçar, embrace, né, o indivíduo, né, de ter um carinho por cada um deles, a gente acompanhar eles e estamos juntos no seu desenvolvimento também, né? Não é só empresa, como as empresas que eu conheci lá de lucro, que é tudo empresa. Eles até, todo mundo ganha dinheiro bastante, mas não, as pessoas saem direto para o hospício, né? São massacrados. Tem muita competição, né? Eu acho competição uma coisa horrível nesse sentido, assim, né? De você administrar pela competitividade, né? Quem está melhor. São métodos antigos, né? Que se usava na educação também, mas hoje está claro que não. Você dá balinha para pro aluno que é melhor. Tinha essas... É verdade. A gente tem um modelo muito tradicional de punição ou recompensa? Punição ou recompensa. Punição, recompensa. Mas a verdade é que se você não identificar qual é a razão do indivíduo para ele fazer tal coisa, a punição ou a recompensa não vão fazer sentido. Nenhum. Ele até pode deixar de fazer, ou fazer para não ser punido, ou para ser recompensado. Mas o que de fato... Na prática, eu acho que essa questão da empresa ser corresponsável, se a gente realmente assume isso, você não pode virar para essa pessoa não tá dando lucro para a gente, não está, né, agindo, não está tendo uma resposta legal. É culpa sua também, se a gente é corresponsável, né? Não é uma coisa de falar, você não está performando como a gente espera. Por quê? Vamos tentar trabalhar juntos, né? Eu acho que essa é uma questão chave, ser corresponsável pela evolução do indivíduo, dos indivíduos que estão lá naquela família ali. Sensacional. Muito bom. Não, nem sempre a gente acerta. Claro. Não é fácil. Eu sempre falo isso para todo mundo. Olha, eu tenho esses dois pilares, eles são conflitantes e a gente erra, mas estamos juntos. Sempre falo, gente, me manda e-mail, me liga, me fala o que está ruim. Sai da caixinha, porque, de novo, a gente está falando de uma liderança que usa a criatividade. A criatividade vamos lá, falar de forma bem simples aqui, mas, e é óbvio que eu vou dizer, mas é a capacidade de criar algo que talvez não tenha sido feito de uma maneira diferente. Ou você cria algo do zero e nem sempre você precisa. Você pode fazer isso de uma maneira diferente. Sim. Porque volta lá para o começo dos livros que você leu sobre ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, você quer criar um resultado diferente? Seja criativo. Pense em como se comunicar, como abordar, como tratar desse problema de uma maneira diferente. Mas o ambiente tem que permitir isso, né? Tem que incentivar isso. Da liberdade. Da liberdade. E eu, como líder, eu tenho que demonstrar o tempo inteiro. Por exemplo, eu falo, errar é fantástico. Se você errar, eu vou aplaudir. Porque você está tentando alguma coisa. Eu erro o tempo inteiro. Eu não quero nem saber. Erro, I'm sorry, eu errei, mas eu tento.
vamos por ali, pessoal. Aí, de repente, não era nada por ali. Desculpa, pessoal, errei. Agora vamos por aqui. Tem que errar para você poder fazer alguma coisa fora da caixa. Você tem que se permitir errar. A permissão do erro, ela é fundamental para você andar na vida, inclusive, né? Assim, você tem que rir um pouquinho dos seus erros para você poder ter essa liberdade criativa. Você tem que rir de você. Tá aí uma ótima lição para fechar esse bloco. O líder tem que rir dos seus erros e permitir que os erros aconteçam. E contar eu adoro contar dos meus erros para todo mundo, para a empresa toda. Puta, errei feio, gente, não sei o quê, mas que traz essa liberdade. E eu sempre falo, se você errar, pode vir me contar. Você fez uma bobagem enorme, a gente perdeu o dinheiro. Eu vou dar parabéns. Porque é através de erro, da tentativa, que você vai fazer coisas incríveis, diferentes, fora da caixa. E você como indivíduo, vai se sentir muito mais realizado também. E vai ser ótimo para a empresa. É uma relação, né, de simbiose. Os dois têm que estar ganhando, né, bem. E, aliás, foi assim que você chegou até aqui, não é, Gali? Errando, caindo, se levantando, aprendendo. Sensacional, meu caro. Quero te dar um presente. Bom. Aqui é Comunica Play. Que legal. Enquanto você saboreia aí os itens... Posso olhar? Pode, fica à vontade. Eu quero falar aqui do nosso patrocinador, que patrocina esses kits aqui do Comunica Play, a Print Screen. Então, se você quer fazer... Porque tudo comunica. Essa caneca comunica, aquela garrafa ali comunica, esse kit lindo, tudo é comunicação. E quando você quer presentear as pessoas, seus colaboradores, numa convenção, num evento especial... Vale a pena investir em brindes que se tornam presentes inesquecíveis. Anota aí, @printscreen_estamparia para você nunca mais passar perrengue ou vergonha com os seus brindes para eventos. Qualquer coisa que você for fazer, a Print Screen tem o prazer de criar esses presentes customizáveis. Muito bacana, muito obrigado. Imagina, um prazer, você merece. E por falar em merecer, você merece também participar do Pinga Fogo, que é o nosso último quadro, onde você vai responder aqui de bate-pronto algumas perguntas sobre um pouco mais de quem é Gali. Vamos lá, uma lembrança inesquecível da sua infância. Eu ia contar uma triste, mas é melhor contar uma. A infância, quando eu ouvi Stairway to Heaven pela primeira vez do Led Zeppelin, e aí eu quis ter uma banda. Achei aquela música assim de uma... me mudou a vida. Assim, naquele momento eu falei, eu quero ter uma banda, eu quero me ouvir no rádio. Eu tinha 10, 11 anos. Uau! Um filme que marcou muito você, Gali? Vários, eu adoro o cinema, né? O do Spielberg é bonito, né? Do Holocausto que ele fez, A Lista do Schindler. Um dos filmes que eu mais chorei na minha vida, assim. Eu acho lindo e importante. Aquela cena final das famílias, né? E pessoas que sobreviveram colocando pedrinha no... Nossa, para chorar muito. Gosto dos italianos. Outro, Cinema Paradiso, um dos filmes que eu mais chorei também, do Tornatore. Tem vários aí, eu sou super apaixonado por cinema. Um lugar que te traz boas memórias? A Itália, Siena, Toscana ali. Eu acho que é a Disney dos adultos. Assim, o lugar mais legal para os adultos é a Toscana. Itália é demais, né? Eu sou italiano, né? Sim. Tenho cidadania mesmo. Boa. Sou apaixonado. Imagina. Um livro que todo mundo deveria ler? Você podia ter me perguntado antes, eu pensava. Que é no calor da emoção. Um livro que todo mundo devia ler. 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Tem... que mais que eu amo? O livro que mudou minha vida assim, foi a trilogia do Sartre. Os Caminhos da Razão, na verdade. Eu li jovem, que tem Sursi, tem A Idade da Razão e o outro, esqueci o nome, mas é uma trilogia. Esse Sartre e Camus, os franceses fizeram muito a minha cabeça, assim.
A Idade da Razão é um livro que é importante para ler quando a gente é mais jovem. 1 minuto no futuro ou 1 hora no passado? Eu sou do futuro o tempo todo. Tudo para mim é futuro, futuro, futuro. Você sabe que eu tenho uma maluquice assim. Eu nunca guardei nada meu. Nada, porque passou, acabou. Eu nunca vi, eu escrevi vários dos episódios do Construções de Adolescente, do seriado. Eu nunca vi. Não conta pra ninguém isso, porque é meio doido, né? Mas assim, passou, não é meu mais, sabe? Eu tô no futuro, no futuro, no futuro. Uau. Por isso que o digital foi tão instigante, a internet, quando chegou. Eu vi que ia mudar o mundo, né? A gente, enfim, tinha uma turma ali pioneira nesse sentido. Agora, olhando para a tua vida até aqui, qual que seria o seu, já que você gosta de filme, fazer uma referência aqui, o seu dia da marmota ideal, um filme que você reviveria muitas vezes, como o Bill Murray em Feitiço. É engraçado. Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo. Sei lá, um filme que eu reviveria. Não um dia, um momento que você, ou é um dia que você reviveria na tua vida. Eu acho que quando eu conquistei o primeiro sonho, foi um sonho... eu tinha 11 anos quando eu determinei um sonho. Eu queria me ouvir no rádio. Para me ouvir no rádio, eu tinha que ser músico, que eu não era ainda, e tinha que montar banda, que eu não tinha ainda. Então foi... Na verdade, não foi tão longo, porque de 11 a 17 anos, com 17 anos, mas para um garoto foi uma eternidade esses anos, de milhares de bandas que eu tive, milhares de ensaios. E no meio a gente senta no meio-fio e fala, cara, isso não tá dando certo. Tá um horror isso. Pegando 3 anos para ensaiar, eu ensaiava com 7 bandas. Eu tinha 7 bandas ao mesmo tempo, numa época. Ensaiava todo dia com pelo menos 2 bandas em lugares diferentes, carregando coisa de bateria. Mas eu queria muito, né? Então não tinha... E aí, aos 17 anos, nesse dia fatídico, eu tô no carro, tem alguém dirigindo, eu não me lembro quem era, nunca consegui lembrar essa pessoa. Mas começa a tocar no rádio totalmente demais. Totalmente demais. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, pô, eu realizei, né? Assim, um primeiro sonho grande. Assim. Sensacional, sensacional. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar com o Gali de 20 anos de idade, o que você diria a si mesmo? Eu acho que é a mesma coisa, né? Que os Titãs falam, que a música fala. A gente esquece do que é mais importante o tempo todo. Né? Está sempre na preocupação. Eu espero, sinceramente, que a humanidade evolua para um momento em que a gente não precise ganhar dinheiro nesse sentido de pagar contas. Isso vai levar um tempo. Eu sei disso. Talvez séculos, não sei. Mas a gente esquece do que é mais importante, né? Nossa filha, nossa relação em casa, amigos, olhar o sol nascer. Mas eu te conto uma coisa interessante. Primeira vez, a minha primeira grande queda, eu fiquei trancadinho lá num buraquinho lá na casa da minha mãe. E depois de uns meses, eu não fazia nada, eu não saía na rua, o mundo me esqueceu, ninguém me ligou por 1 ano e tal. E eu vivia na Ilha de Caras, né, tirando foto na revista Caras. A Mauri Júnior, em todas as festas, né, dando entrevista. Ninguém me ligou, mas eu fiquei lá quietinho, eu também não queria falar com ninguém, eu estava absolutamente destruído. Depois de uns meses... Um dia eu abro a porta, mas eu já estava nesse molde, mas eu abro a porta e o botão de flor que eu vinha acompanhando tinha aberto. E de repente eu me toco que eu nunca tinha sentido uma felicidade tão grande. Foi um aprendizado. Assim, eu realmente estava muito feliz, vivendo sem nada. E eu tenho uma coisa monastérica às vezes que eu gosto, assim. Eu pedia para minha mãe me ajudar só numa barra de sabão de coco, uma vez por mês. Com a barra de sabão de coco, eu tomava banho, lavava o cabelo, fazia barba. Eu vivia com uma barra de sabão de coco. Eu vivia com bem pouquinho, assim. E, de repente, eu fui encontrando uma felicidade muito grande. É uma felicidade que está por trás de todas as questões sociais, do sucesso, do fracasso, não sei o quê. Então, assim... Está tão por trás que a gente não se dá conta dessa felicidade, que ela existe o tempo todo.
E eu diria mais para esses jovens de 20 anos, cara, olha para isso, né? Porque você acaba não vivendo momentos que são importantes mesmo, com os seus, com a sua família, com o seu... Porque você está ali no struggling, na dificuldade do dia a dia, tentando ganhar o dinheiro para pagar não sei o quê, para comprar o carro importado, para fazer não sei o quê. Homem, tem muita dessa bobagem, e eu me incluo na minha geração. Sim. Se Deus quiser, eu já vejo a minha filha, já tem um molde diferente. Eles já estão vindo com um chip um pouquinho diferente. Eles não querem ter mais essa loucura que a minha geração tem. Isso é muito bom. Ela quer viver coisas legais, mas não ter um BMW. Pode até querer andar de BMW. Na experiência, ela quer a experiência da vida, legal, né? Enfim, voltando para a pergunta, eu diria isso. Preste atenção no que está por trás da bobageira toda social e, né, que ocupa a gente 99,9% do tempo. Muito bom, belo recado. Para fechar, uma citação, trecho de música ou frase de para-choque de caminhão que tem muito significado para você, Gali. Vale tudo aqui, Eu acho que... Eu gosto de uma frase que é... O universo é uma manifestação de amor. Essa ideia, ela é bonita e eu comecei a entender. Eu que não sou nada religioso, mas Jesus veio falar isso, do amor, né? Como é importante esse conceito, esse sentimento. O universo todo é uma manifestação de amor. Não é de ódio, não é de amor, né? E se você se sintoniza nisso, você, inclusive, constrói coisas incríveis, né? Você realiza sonhos. Tem uma sintonização aí que a gente pode fazer. Nós somos muito antenas, né? O ser humano. E tem muita energia, fluxos energéticos, tudo é eletricidade, né? Então, a gente pode... a melhor coisa a se fazer é se sintonizar no amor. Só o amor constrói, só o amor existe, na verdade. Gali, adorei te conhecer. Sensacional a sua história. Obrigado pelo tema. Obrigado a você. Genial. Simpatia, como eu disse, mas delicioso. Obrigado. Obrigado, meu cara. Gostoso. Espero outras oportunidades de a gente continuar essa conversa. Seja aqui numa mesa de bar. Seja bem-vindo mais uma vez ao Comunica Play. Volte mais vezes, vai ser um prazer. Eu sei que essa história, você contou um pedaço da sua história e tem muito mais aí, porque a tua trajetória é genial. E eu sei que você vai construir muito mais do que já construiu. E vem contar pra gente, vai ser um prazer. Obrigadíssimo pela tarde deliciosa. Obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha curtido este episódio do Comunica Play. Quero te agradecer mais uma vez pelo carinho da sua audiência e te convidar a acompanhar os outros episódios do Comunica Play e também a nos seguir nas nossas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! O Comunica Play é a casa da comunicação e das habilidades correlatas que podem alavancar a sua carreira e a sua vida. Afinal, quem não se comunica, se trumbica. Esta temporada é patrocinada e produzida pela Easy Hack Filmes, uma produtora audiovisual com expertise no mundo corporativo. A Easy Hack é expert em virtual production, em filmes comerciais, institucionais, cursos online, cobertura audiovisual de eventos e produção de podcasts como o Comunica Play. Na Easy Hack, você conta com um time de profissionais experientes e estrutura de ponta que garante a qualidade do seu projeto em todas as etapas. Traga o seu projeto de comunicação para a Easy Hack. Nunca foi tão fácil produzir com qualidade. Eu sou Edgar Caetano e fico por aqui.